Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que me perguntou se esse negócio de alta sensibilidade era algo realmente científico, se realmente existia esse papo, ou era só uma impressão, ou de repente as pessoas altamente sensíveis seriam só pessoas que têm um pouco mais de frescura em relação ao mundo e na verdade isso não teria nada a ver com o jeito como o corpo delas realmente funciona. E aí, o que eu vim falar para vocês hoje é do quanto isso tem base científica, sim, e do quanto cada vez mais os meus estudos têm me levado para o lugar de entender que talvez a base de todo o comportamento humano esteja justamente no modo como o corpo de cada um processa as informações. Quanto mais eu estudo todos os tipos de características que eu identifico, tanto de comportamento, de relacionamento, de diferenças de relacionamento entre casais ou pessoas da família, diferenças de ritmo entre pessoas, diferenças de percepção corporal, de consciência corporal, de percepção de si mesmos, de sistema imunológico, de comportamento como um todo, né? De como lidar com tomada de decisão, autoestima, funções executivas, tudo isso me leva para o mesmo lugar, né? Além de todas as questões, de todos os transtornos que a gente pode observar dentro da psicologia, né? Tudo isso me leva para o mesmo lugar, que é a base sensorial. E aí eu fico pensando como que a gente ainda nega isso. Com tantas questões aí, com Elaine Aron tendo pelo menos desde 1990 pesquisado sobre isso e encontrado várias diferenças, inclusive na estrutura dos corpos e dos cérebros e do sistema nervoso dessas pessoas, como é que a gente ainda ignora, né, o fato de existirem diferenças entre um corpo e outro? E o quanto isso não é uma questão de ser melhor ou pior, mas o que para ela, né, com a base do que a Elaine Aron traz aí sobre isso, é na verdade uma forma de estratégia de sobrevivência diferente. Para que serve ser uma pessoa altamente sensível? Né? Se a gente encontra isso em pelo menos 100 espécies diferentes e 20% da população de cada uma dessas 100 espécies que já foram catalogadas acaba sendo altamente sensível, para que na natureza existiria um comportamento selecionado para as pessoas serem mais sensíveis umas em relação às outras? E a base disso, para Elaine Aron, estaria no fato de que os animais que acabam sendo mais sensíveis conseguem ter uma melhor absorção de detalhes, de minúcias, de memória com relação ao ambiente, né? Por eles serem muito mais impactados pelo ambiente, eles lembram com mais facilidade aonde estava, de repente, um alimento para poder voltar naquele alimento em momentos de escassez. Enquanto alguns vão lutar pelo alimento, esses mais sensíveis vão lembrar que existem outros recursos em outros lugares e vão poder encontrar esses recursos de novo. As pessoas mais sensíveis, elas tendem a ter menos recompensas fora delas e mais recompensas dentro delas. Então, o mundo interior dessas pessoas acaba sendo muito rico e muito criativo. E são pessoas que elas, mesmo sendo extrovertidas, em 30% da população dos altamente sensíveis existem os extrovertidos também, enquanto 70% dessa população acaba sendo mais introvertida, né? Mas dentro desses extrovertidos ainda existe um ganho muito grande em estar consigo, em descansar depois de longos períodos de estímulo com outras pessoas. E essa necessidade é algo que não é frescura, é algo que não deve ser ignorado, porque é um corpo que está processando tudo o que está acontecendo numa proporção muito maior do que o normal, né? E naturalmente, quanto mais as coisas entram, mais existe um organismo que reage. Por isso são pessoas muito mais suscetíveis a estar em estresse. Por isso são muito mais suscetíveis, de repente, a entrar em ciclos, né, de alergias ou questões imunológicas por conta do estresse crônico, né? São pessoas que tendem a precisar de cuidar de si mesmas, né? Porque elas estão muito ligadas em todos os sinais que estão acontecendo fora delas e às vezes elas não param para sentir o corpo delas, ou às vezes elas sentem demais esse corpo e de tanto sentir elas acabam desconectando um pouco delas mesmas porque acaba ficando over sentir demais tudo que está acontecendo dentro delas, o que gera também ansiedade, né? Porque se eu estou muito atento a tudo que acontece dentro e fora de mim o tempo todo, eu tendo a ser uma pessoa um pouquinho mais ansiosa. Então, pra gente pensar sobre isso,
né? A gente tem que entender que realmente essas diferenças sensoriais elas não devem ser negadas e ao mesmo tempo entender isso ajuda a fazer com que essas pessoas se coloquem no mundo social de um jeito mais saudável, porque elas aprendem a respeitar o jeito delas e elas aprendem então a colocar para os outros quais são os limites delas. E aí elas podem comunicar com clareza partindo do pressuposto de que as pessoas não sentem o mundo do mesmo tamanho. Então não deve existir um ter que sobre o jeito de se comprometer ou de se comportar, né, com as coisas que acontecem, mas sim uma consulta interna, né, que para cada um vai ser de um jeito e não existe certo e errado nisso. Então, muitas vezes, entender-se dentro de um espectro de sensibilidade é ir podendo conhecer as milhões de questões que estão envolvidas nesse fato. E com isso, poder aprender a cuidar de si, poder aprender a comunicar o que precisa. E com isso, né? E com isso, naturalmente, ter uma vida muito mais saudável, interna, né? Que é dentro dessa questão emocional, mas também fisiológica, né? Por uma saúde que está mais de acordo com o respeito aí por si mesmo, ok? Beijo para vocês e até!